Bom dia, boa tarde, boa noite. As senhas desta sexta são os seguintes. Jeremias capítulo 17, versículos 9 e 10. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. 1 João, capítulo 3, versículos 19 e 20. É assim que saberemos que pertencemos à verdade de Deus e que nosso coração se sente seguro na presença dele. Pois se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Desde a quarta-feira de cinzas, iniciou-se o período da Quaresma. De onde vem esse costume de um período de quarentena, 40 dias antes da Páscoa? Desde o século IV depois de Cristo. Era costume batizar os cristãos e as cristãs no domingo de Páscoa, domingo da ressurreição de Nosso Senhor. E para o batismo, os aspirantes ao cristianismo passavam por um período de preparação de 40 dias, contados a partir do domingo de Páscoa para trás. Durante esse tempo, eles e elas meditavam, oravam, jejuavam, tinham abstinência de festas, de beberão. Era um tempo de preparação para os primeiros cristãos e cristãs. Jesus também se retirou para o deserto por 40 dias e 40 noites, mesmo que foi depois do batismo. Lucas capítulo 4, versículos 1 a 13. Também Jesus teve a sua quarentena, a sua quaresma. Nessa história de Jesus, ficamos sabendo que no deserto, Jesus passou por tentações. Ele foi provado. Quaresma também, então, é tempo de provação. Provação, por um lado, é deixar-se provar, deixar-se conhecer, ouvir a voz interior, ouvir a voz do silêncio. Provação, por outro lado, é deixar-se provar, é conhecer e distinguir as vozes do mundo e as suas propostas. Provação é expor-se à tentação e resistir. Provação é, na verdade, ter coragem de enfrentar as tentações que vêm do nosso íntimo e também do mundo exterior. Temos dificuldades em silenciar, ouvir os nossos próprios pensamentos. No fundo, temos medo até dos nossos pensamentos, pois nos mostra como a gente é, como nós somos. As vozes do mundo, com certeza, a gente ouve. As vozes do mundo soam tão sutis, sedutoras, suaves aos nossos ouvidos, que nos parecem tremendamente verdadeiras. Normalmente as vozes do mundo soam tão doces aos nossos ouvidos, porque já não se distingue mais dos nossos pensamentos. Ouvimos as vozes do mundo, mas não sabemos distinguir, pois, de uma forma maligna, ela também já não se distingue mais na voz dos nossos pensamentos. Por isso, Jesus nos ensinou a orar: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A Quaresma é, então, o tempo oportuno para encontrarmos nossa voz interior, nosso equilíbrio, nossa orientação. E a essa voz interior damos o nome de coração.
Para nós, o coração é o centro das emoções. As emoções mais profundas de ódio ou amor passam pelo coração. Ele é uma espécie de filtro do que vai nas nossas mentes, nas nossas intenções. Entretanto, nosso coração nem sempre consegue cumprir seu papel de ser um ponto de equilíbrio de nossas intenções. Nem sempre ele consegue trazer com pureza a nossa voz interior. Há comportamentos nossos que já estão tão enraizados que nosso coração não consegue mais detê-los. O coração vai ficando tolerante com esses comportamentos da gente. Aprendemos com o tempo a silenciá-lo. Ele torna-se tão submisso que simplesmente aprova tudo o que fazemos. Nosso coração não nos condena mais, não nos questiona mais. Não sentimos mais aquele tremor diante de uma pessoa que está sofrendo, por exemplo. A gente fica um coração duro diante de qualquer situação de desgraça que ocorra à nossa volta. Nesse caso, é comum que se diga que temos um coração de pedra. O coração não reage mais diante de sofrimentos alheios. Quando isso acontece, perdemos parte da nossa humanidade. Perdemos algo daquilo que nos fez e faz sermos imagem de Deus. 1 João 3,17. Nesse caso, só nos resta pedir incessantemente a Deus: ó Deus, cria em mim um coração puro. O Salmo 51, versículo 10 diz isso. Outras vezes, nosso coração nos condena em tudo. Nosso coração não nos dá paz. Nós nos tornamos pessoas insatisfeitas, pois ele está nos cobrando a todo momento uma atitude, uma posição diante das coisas e dos fatos. Ele exige que nossas ações sejam norteadas por uma pureza total. É possível que nesse caso nosso coração assimilou tanto a lei que, em vez de nos ajudar a nos orientar, nosso coração torna-se um carrasco legalista. Tudo é lei. Ele não é mais movido por sentimentos e intenções verdadeiras, mas por leis rígidas que lhe foram impostas. Ele funciona como uma máquina de calcular. Isso é certo, isso é errado. Faça isso e não faça aquilo. Nosso coração parece cobrar de nós uma perfeição que não podemos alcançar. Ele não nos orienta mais a agir por amor, mas nos torna escravos de preceitos, de normas, de regras, de leis. Nosso coração é nosso ponto de orientação no amor a Deus e ao próximo. Se ele está tão relaxado que não nos faz mais ouvir a nossa voz interior, ou está tão endurecido pela lei que não cessa de impor comportamentos, ele não nos orienta mais. Que o período de Quaresma seja uma oportunidade para essa preparação que envolve a provação. Que nos deixemos provar para recuperarmos nossa paz interior, nosso coração. Se, porém, sairmos dessa experiência pesados ou carregados de culpa ou condenação, vale lembrar aquilo que encontramos no final do versículo do Novo Testamento que eu li hoje. Se nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração. Não sucumbiremos na provação, nem na tentação do tempo de Quaresma. Esse é o sentido do domingo de Páscoa, para onde a gente está indo, né? Onde que o Quaresma aponta. Que Deus é maior do que o nosso coração. Amém. Ó Senhor, pedimos, dê-nos um coração puro, que faça ver o irmão e a irmã,
E pedimos por todos e todas que estão passando por dificuldades, provações, e também pelos que estão passando dificuldades na sua saúde. Esteja conosco e nos fortaleça. Tudo isso pedimos humildemente em Teu nome. Amém. Um bom dia e até a próxima. Bom dia a todos.